todos muito bem-vindos a mais um episódio do OncoCast, o podcast que te conecta com cuidado. No dia 14 de junho, nós celebramos globalmente o Dia Mundial do Doador de Sangue. E para além de a gente agradecer esse ato tão grandioso dessas pessoas que doam, a gente quer falar sobre um desafio dos pacientes que convivem com um grande desafio, que é a leucemia. O episódio de hoje tem como objetivo de trazer informação, de desmistificar algumas crenças populares de uma maneira simples e de uma maneira que todos consigam compreender. E para isso, nós contamos com a presença de Andréia Soares. Nós queremos te agradecer, Andréia, por estar aqui. E eu queria te pedir que você pudesse apresentar um pouco para o público que te ouve. Oi, gente. É um prazer estar aqui no OncoCast. Meu nome é Andréia Soares, sou professora adjunta na Universidade de Pernambuco. De formação, sou enfermeira. E hoje eu sou colaboradora do Oncoeduca, junto com o professor Diego, e também sou coordenadora de um projeto de extensão, que fala um pouquinho sobre essa educação e conscientização do processo doação e transplante de órgãos e tecidos. E nada como um junho vermelho para a gente juntar leucemia e doação de sangue e a gente discutir um papo bem legal aqui para a gente tirar as dúvidas aí de vocês. Então, Andréia, para a gente começar, a gente sabe que muitas pessoas tendem a associar a doação de sangue somente à questão de grandes cirurgias, urgência e emergência, mas para as pessoas que convivem com a leucemia, qual é o real impacto da doação de sangue? Bem, a leucemia é um câncer hematológico, que ele vai afetar justamente o tecido que vai produzir essas células sanguíneas. Então, não é só uma questão de eles precisarem de sangue em uma emergência. Na verdade, como essas células elas não vão ser produzidas, até pela própria terapia que eles fazem, a quimioterapia também destrói essas células. Então, eles vão precisar não só na emergência, mas vão precisar no seu dia a dia, até que a sua medula volte a funcionar. Então, é bastante importante e tem alto impacto para ele a questão da doação. Então, diante desse cenário que você falou, qual é a real importância do Junho Vermelho para conscientizar as pessoas e por que o dia 14 desse mês ele é tão estratégico para a saúde pública global? Exatamente. O mês de junho, ele tem duas características importantes aí, que é relevante, A questão do clima. Então, é o início do inverno. Então, a gente começa a ter muita questão de chuvas, As pessoas ficam muito gripadas. E é nesse período, justamente, que diminui a quantidade de pessoas que não conseguem, na verdade, se deslocar para o hemocentro, para fazer as doações. E a questão social também, Então, principalmente aqui no Nordeste, a gente tem os feriados, então as pessoas mudam a rotina, viajam. E aí acaba sendo um mês que é muito crítico, onde os estoques de sangue eles ficam muito abaixo do normal e por isso a importância desse mês a gente intensificar, na verdade, essa questão da doação. Você mencionou, André, que nesse mês, a gente tem o início do inverno e os estoques tendem a ficar numa situação mais crítica. Eu acredito que muitas pessoas têm essa dúvida se o sangue ele não pode ser estocado. Tem um prazo de validade para os componentes do sangue? E essa dúvida é muito, muito boa de ser discutida, porque muita gente acha que doou sangue uma vez, tá lá os estoques, vai durar muito tempo. E, na verdade, não é. Na verdade, quando a gente doa sangue, esse sangue é fracionado, onde a gente chama de hemocomponentes. Então, a gente tem um concentrado de hemácias, que duram cerca de 35 a 42 dias, dependendo do anticoagulante da bolsa. E as plaquetas, que é o maior desafio, que só duram 5 dias. E esses pacientes, os pacientes que têm essas doenças oncohematológicas, como a leucemia, eles precisam fazer, muitas vezes, transfusões semanais, diárias. Então, esses estoques, eles precisam estar sendo abastecidos diariamente. Certo. A gente sabe que vários tipos de câncer, como câncer de mama, o câncer de próstata, eles estão envolvidos com hábitos de vida, como a questão do tabagismo, alimentação. Então, se esses fatores, a gente chama de fatores evitáveis, eles forem corrigidos, as pessoas elas têm maiores chances de ou desenvolverem a cura mais rápido ou de não desenvolverem esse câncer. A leucemia ela também se enquadra nisso ou o seu desenvolvimento é único e exclusivamente genético? Existem alguns cânceres que têm muito forte esse fator hereditário, Como, por exemplo, o câncer de mama. Já a maioria das leucemias, ela ocorrem através de mutações, alterações genéticas aleatórias ao longo da nossa vida. Então, não tem uma causa específica. Sabe-se que existem fatores ambientais, como, por exemplo, exposição à radiação ionizante, a benzenos, que é combustível, alguns solventes, que estão relacionados ao aparecimento dessa leucemia. Algumas doenças genéticas, a síndrome de Down, por exemplo, ela tem um risco maior de desenvolver a leucemia. Mas não tem um fator que a gente possa dizer assim, se você fizer isso, você vai evitar ter leucemia.
Obviamente, hábitos saudáveis a gente tem que manter independente, né? Mas não tem um fator específico que pode causar leucemia. Certo. Então, pacientes que passaram por tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos, a gente sabe, né, que vulnerabiliza muito as células desse paciente, porque é um tratamento que vai mexer globalmente com essas células. Então, esses pacientes, eles estão mais expostos a desenvolverem a leucemia, eles têm maiores chances de desenvolver? Infelizmente sim, né? Então, pessoas que fazem tratamento para outros tipos de câncer, como, por exemplo, câncer de próstata, câncer de mama, eles são submetidos, né, a tratamentos com radioterapia, quimioterapia, e isso faz com que haja alteração realmente das células de DNA. Por isso que é tão importante que esses pacientes continuem sendo acompanhados por toda a equipe multiprofissional pós-tratamento, para que a gente possa realmente detectar isso de uma maneira mais rápida possível. Quando a gente volta para a questão da doação de sangue, a gente entende que muitas pessoas, né, na cultura popular têm essa dúvida, né, sobre quem pode, quem não pode doar. E no cenário atual do Brasil, a gente também entende que as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, como diabetes mellitus, elas são as doenças mais prevalentes. Então, pessoas que apresentam esses quadros, eles podem ser doadores. Haja vista, né, que a prevalência da população brasileira, né, grande parte da população apresenta isso, então elas podem doar? É uma ótima pergunta e uma dúvida de muita gente, né? Então, hipertensão e diabetes, elas são um problema de saúde pública no Brasil. Então, muitas pessoas têm o diagnóstico de hipertensão e diabetes. Mas é importante que pessoas que fazem uso de antidiabéticos orais, né, e algumas medicações antihipertensivas podem doar normalmente. O impedimento seria para pessoas que são insulino-dependentes. Então, essas pessoas têm um risco maior de ter umas doenças vasculares. E, então, para a proteção do próprio doador, eles são impedidos de doar. Mas, se for utilizado antiglicemiantes orais, e se a glicemia estiver controlada, eles podem doar normalmente. Hipertensos que cheguem ao hemocentro e que estejam com a pressão controlada também podem ser doadores. O único impedimento seriam para aqueles doadores que fazem uso de beta-bloqueadores, porque tem a questão desses medicamentos mexerem um pouquinho com a contratilidade cardíaca. Então, pacientes que fazem uso do que a gente chama do ZOL, né? Propanolol, atenolol, esses pacientes, eles têm uma inaptidão, mas não é uma inaptidão definitiva, é uma inaptidão temporária. Tá? Então, existem umas regrinhas aí para esse tipo de medicação. Mas, de uma maneira geral, hipertensos com uso de medicação controlada podem doar e diabéticos fazendo uso de medicações orais controlados podem doar também. Então, não seria um impedimento para ir lá ao hemocentro e fazer a doação. Então, todas essas pessoas que estão com ela controlada, né, e seguem esses critérios podem tranquilamente doar. Agora, voltando para a perspectiva do paciente, o que acontece com o corpo, né, o organismo desse paciente durante o tratamento quimioterápico que faz com que a transfusão de sangue seja algo assim imprescindível, algo vital ele nesse momento, nessa jornada terapêutica? Os pacientes com leucemia, ele tem alteração justamente no tecido da medula óssea que produz essas células. Então, e o próprio tratamento quimioterápico, ele também vai destruir essas células, né? Então, eles vão ter uma diminuição drástica dessas células sanguíneas. Principalmente hemácias, que carregam oxigênio para o nosso corpo. Então, se ele tem uma destruição em massa dessas hemácias, eles podem ter uma anemia profunda, ter taquicardia, começar a ter dificuldade nessa respiração pela falta de oxigênio, fazendo sobrecarga cardíaca, né? Então, muitas alterações podem ocorrer com a diminuição dessas células. E as plaquetas também, que são responsáveis principalmente pela contenção das hemorragias. Então, se esse paciente tem uma plaquetopenia muito baixa, ele corre o risco de ter sangramentos tanto espontâneos como graves. Então, começa, né, com sangramento na gengiva, pode ter sangramento no nariz, até no trato gastrointestinal e também alterações mais graves, como, por exemplo, hemorragias cerebrais que podem ser fatais. Por isso que é tão importante que eles façam essa reposição dessas células através da transfusão sanguínea. Então, a partir dessa reposição recorrente que eles têm que estar fazendo, esse paciente ele pode desenvolver em algum momento algum tipo de resistência a esse sangue que está sendo recebido? Exatamente, né? Pacientes com doenças oncohematológicas, por ele ter esse problema na formação dessas células, eles vão precisar fazer múltiplas transfusões.
Então, o corpo, ele começa a ter um processo de produção de anticorpos contra esse sangue, porque esse sangue, ele não é dele, ele é de outra pessoa. E ele vai receber esse sangue de vários doadores. É o que a gente chama de haloimunização. Então, ele começa a produzir anticorpos contra essas bolsas de sangue. Mas, dentro do hemocentro, há uma rigorosa compatibilidade, fazendo a fenotipagem desses doadores e receptores, para que a gente possa diminuir o risco de reações transfusionais, que podem ser detectadas na hora da transfusão por calafrios, febre, né? Ele pode ter taquicardia. E aí, para a gente tentar diminuir isso, é feito rigorosamente esses critérios de compatibilidade entre doador e receptor. Certo. Então, agora, para a gente trazer o nosso ouvinte também para o debate, né, para a gente desmistificar algumas informações que são equivocadas, né, como eu tinha mencionado anteriormente, que muitas pessoas acabam escutando, mas não sabem se é verdade ou não. A gente preparou uma dinâmica bem rápida. Eu vou te apresentar algumas frases e eu quero que você me diga se é mito ou se é verdade. E a partir disso você justifica, tá certo? Ok, vou começar. Quem fez tatuagem ou um piercing nunca mais pode doar sangue? Essa é uma questão muito legal, né? Então, a gente tem muitas pessoas, né, adeptas a piercings, tatuagens. Então, tatuagem podem ser inaptos temporários, que é o que a gente chama, né? Então, a gente pode doar com 6 meses. Se você tiver o comprovante da vigilância sanitária do local que você fez a tatuagem, você leva ao Hemop e aí você fica inapto por 6 meses desde a última tatuagem. Se você não tiver esse comprovante, né, da Anvisa, do estabelecimento que você fez, aí você fica inapto temporário por 1 ano. A questão de piercing, né? Também inapto nessas mesmas questões, só que tem uma questão que é mais específica, que é o piercing da língua. O piercing da língua, você só pode doar depois que você retirar, 1 ano depois. Principalmente é língua e região genitália, porque esses piercings nesses locais, eles são recorrentes, eles podem ter vários riscos de infecção. Então, para esses casos, só depois da retirada, 1 ano depois. Certo. Algumas pessoas antigas, elas tinham as crenças, né, de que doar o sangue vicia. Ou seja, se você doar uma vez, ou seu sangue vai afinar, ou seu sangue vai engrossar. E a partir disso, você vai ter que ficar doando recorrentemente. Mito ou verdade? Isso é um mito, tá, gente? Então, a partir do momento que você doa sangue, com 24 horas, né, você pode estar recuperando suas células, né? Então, voltando às atividades normais. Depois da doação de sangue, a gente só pede, né, que não faça esforço físico, né, nas primeiras 12 horas. Algumas recomendações de repouso, não fumar, né? Só para que nesse momento suas células possam se recuperar, mas 24 horas você já está aí na ativa com suas células todas sendo produzidas. E no momento da doação de sangue, eu posso me cadastrar para ser doador de medula óssea. Isso, exatamente. Então, além de você ser um doador de sangue, né, salvar até 4 vidas, você pode também fazer o cadastro no hemocentro, né, da sua cidade. Então, aqui em Pernambuco, a gente tem o Hemop, a gente tem o hemocentro de Caruaru, Garanhuns. Você pode se dirigir, você vai preencher uma fichinha, um termo de consentimento, e quando você for doar sangue, vai coletar um tubinho a mais de 5 ml para fazer o cadastro na medula óssea. E a partir desse cadastro, vai ser cadastrado no Redome, né? E aí vai fazer um match, que a gente chama, entre doador e receptor, e você pode ser chamado para salvar uma vida e doar aí a medula para esse paciente. Eu queria até aproveitar o ensejo, André, eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona realmente o processo de doação, porque muitas pessoas acabam não se candidatando a ser doadoras porque elas não sabem como é que funciona. Você poderia explicar um pouco? A doação de sangue é simples, ela não dói, né? Ela é rápida, em cerca de 10 minutos você faz sua doação, né, na máquina. O que é que a gente sugere, né? Quando você for ao hemocentro, ter dormido no mínimo, né, aí de 6 a 8 horas, ter se alimentado bem, né? A doação, ela não dói. 10 minutos você faz a doação e pode salvar até 4 vidas. É só você se dirigir ao hemocentro mais próximo da sua casa e ter uma boa vontade de ajudar outras vidas. E a doação da medula? Eu acho que muitas pessoas também não sabem como é que funciona, né? Justamente por... O sangue, elas têm um contato maior, né? Porque acabam pedindo mais em cirurgias grandes ou em acidentes. Mas a medula, que as pessoas acabam não entendendo muito bem como é que funciona. É importante a gente falar aqui que quando você faz essa doação, não é a medula que você doa, né? Você doa um pouquinho do seu sangue para enviar para um cadastro de doadores de medula. Então, a partir do momento que existe um match entre doador e receptor, então existe um cadastro de receptores, que a gente chama de REREME, e um cadastro de doadores, que é o REDOME. Então, o REDOME e o REREME, eles se cruzam para buscar esses doadores. Lembrando, né, que o nosso REDOME brasileiro, ele é o 3º maior do mundo,
né? Então, pessoas de 18 até 35 anos podem estar fazendo esse cadastro. E quando você for chamado, aí sim você vai receber as orientações de como você vai doar a medula. A doação da medula, ela pode ser feita por via cirúrgica, no bloco cirúrgico, ou pode ser doada a partir de doação de aférese, que é através de uma punção no braço que você faz em uma máquina, como se fosse aquela maquinazinha de hemodiálise que vai fazer a filtração dessas células e vai captá-las numa bolsa para fazer a transfusão. Certo, muito obrigada, Andréia. Hoje a gente finaliza mais um papo aqui no OncoCast, né? A gente falou sobre a importância da doação de sangue, sobre a importância do Junho Vermelho, por que esse é um mês tão estratégico para a saúde pública. A gente falou também sobre os desafios enfrentados pelas pessoas que convivem com a leucemia e a gente desmistificou um pouco algumas das dúvidas que as pessoas podem ter a respeito disso. Nós agradecemos mais uma vez, Andréia, por estar aqui conosco, né? Por compartilhar sua vivência, suas experiências, né? E seu conhecimento também. E antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. A mensagem é solidariedade e ação, né? Então, a gente muitas vezes quer doar sangue quando a gente encontra, né, um parente ou um amigo que está precisando de sangue. E, na verdade, a gente viu aqui que todos os dias a gente precisa fazer transfusão em alguém, né? Então, pacientes oncohematológicos, eles fazem transfusões diárias, né? Precisam disso. Então, se você tem os requisitos para doar sangue, corre, vai para o Hemocentro. E você que não é apto a doar sangue, você pode ser um multiplicador de vidas. Então, você pode estar chamando seu amigo, pode estar chamando um familiar para ir para o Hemocentro e fazer essa doação, que vai ser muito bem-vinda e vai salvar muitas vidas. Ótimo, muito obrigada, Andréia. E muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @onco.educa, para acompanhar mais ações da nossa extensão, e também no YouTube e no Spotify, @onco.educa. E em breve nós teremos mais episódios por aqui. Muito obrigada e até o próximo OncoCast. Tchau.